E aí pessoal, aqui quem fala é Lucas Freire. Vou estar fazendo esse videozinho aqui agora. Eu fiz uma pesquisa agora recente no Facebook, porque aí galera, eu tô fazendo uma pesquisa aí. Queria que vocês deixassem aí comentário aí de 3 coisas que vocês acham que é o problema da humanidade. E aí eu vou já colocar aqui, já expor o que é que eu penso sobre o cristianismo em si. E aí vocês vão entender o porquê da pergunta e o porquê das respostas que eu queria receber. Muita gente colocou os problemas da humanidade é guerra, as guerras, né, fome, problema, aí colocaram falta de amor, não sei o que, e aí foi-se embora. A lista aí esticou, foi bater, foi longe aí. O que é que acontece? Por que que, por que que é inteligente você ser um cristão? Ser cristão é coisa de gente inteligente, sabe por quê? Porque quando você passa a querer ser discípulo de Cristo, algumas coisas são mudadas na sua vida, não externamente, mas sim internamente. E aí você começa a aproveitar a vida como um todo, não só por momentos. Eu sei que vocês vão entender, e tem muitos cristãos ainda que vivem na igreja, mas cria uma espécie de personagem que aí ele tá naquele momento do culto, 2 horas ali, ele é uma boa pessoa, mas a realidade é que ele está criando um personagem para poder ser aceito no meio daquele agrupamento de pessoas. Isso é muito comum da gente ver pessoas criando personagens de pessoas boas, mas no final das contas, quando ela vai chegar em casa e no decorrer do dia, ela não é aquela pessoa que ela mostra ser perante aquelas 2 horas de culto. Agora, por que que é a vantagem ser cristão, discípulo de Cristo? Não falo de cristão como um evangélico, né? O cristão que participa de do ritual do culto, que assim se chama. Porque Jesus ele ensinou alguns princípios internos, alguns princípios que faz todo o sentido quando você começa a encaixar ele na sua vida. O que é que acontece? Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse assim: pessoal, é necessário que eu volte para o céu, para que o Espírito Santo desça e venha. E aí a Bíblia vai relatar que as pessoas, nós, somos o templo e a morada do Espírito Santo. Vamos ver quais as vantagens de ser esse templo e essa morada do Espírito. Quando se permite, e quando se deseja, e quando se crê, vamos lá. A Bíblia vai dizer assim, ó: mas o Espírito de Deus produz. Em algumas traduções da Bíblia vai dizer: os frutos do Espírito são. Essa minha aqui é uma linguagem que eu coloquei atual, e ela diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Eu quero aqui começar a destacar para vocês que os principais problemas da humanidade é falta de Deus. Porque se tem Deus, tem o Espírito. E se tem o Espírito, tem amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, felicidade, humildade e domínio próprio. Pegaram aí? Se você for olhar os problemas reais da humanidade, é guerra. Quem tem amor não faz guerra. Quem tem paciência não faz guerra. Quem tem delicadeza não faz guerra. Quem tem bondade não faz guerra. E aí, a gente pode falar de outro problema da humanidade, a fome. Fome. Quem tem amor não permite que as pessoas passem fome. Não concorda, não aceita. Quem tem paciência, delicadeza, bondade, humildade, nunca vai concordar com a fome.
sempre vai estar militando para que ele possa ser resolvido pelo menos um fragmento do problema ou na vida de alguém. Inveja, arrogância. Se a gente for ver o problema da humanidade, não é a fome, não é a guerra. É a raiz do problema que não está sendo resolvido. Porque por que as pessoas estão passando fome? Por causa da ganância. Por que as pessoas estão indiferentes e se colocando em classes superiores e inferiores? Ganância. Por que as pessoas vivem amarguradas, sem conseguir perdoar pai sem conseguir perdoar filho? Orgulho. E contra isso, o remédio é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, mansidão, domínio próprio. Em algumas outras traduções vai dizer bondade, benignidade, temperança. Ou seja, quem decidiu ser discípulo de Cristo desenvolve, estou falando de discípulo de Cristo, não de membros da igreja. Porque você vai encontrar pessoas que vão para a igreja, mas não são discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo, elas têm o imenso interesse em desenvolver os frutos do Espírito. Até porque a gente só sabe realmente que a gente serve a Cristo, que a gente é discípulo de Cristo, quando o Espírito Santo de Deus está no indivíduo. E aí a gente vai ter a certeza que Cristo está em nós, porque o Espírito dele está em nós. Como relata lá em Atos, ele foi e disse assim, ó, pessoal, é necessário que eu vá para que ele venha. Então isso está me dizendo que Deus está lá, Jesus está lá sentado à direita de Deus e o Espírito é quem está aqui. E para me saber que eu estou com Cristo, eu tenho que ter o Espírito. E para me saber que eu tenho o Espírito, eu tenho que ter os frutos. Amém? Então o grande problema da humanidade é a falta de Jesus, é a falta de Deus. Eu não sei se vocês concordam, eu não sei se vocês discordam, mas eu tô fazendo aqui esses vídeos, essas lives, na intenção de abrir, como é que eu posso dizer? De ser luz para a vida de quem assiste. Eu não vim aqui levantar bandeira de igreja, eu não vim aqui lhe convidar para ir para nenhuma igreja. Eu vim aqui lhe convidar, até você que é crente, para conhecer o perfil de Jesus. Porque aí vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus abençoe. Amém.